Amém? Irmãos, nessa manhã eu quero falar na temática, no conceito ou no tópico que os nossos jovens vêm conversando todo final de semana, e é o tópico da conferência que eles tiveram aqui, que chama Crescendo na Graça e no Conhecimento de Jesus. Pega a sua Bíblia então aí, abre lá em 2 Pedro, no capítulo 3. Talvez aí na sua Bíblia você vê que os editores da Bíblia delinearam esse texto começando no 14, mas vamos começar ali no 13 porque ele dá um pouquinho de contexto para nós. Pedro fala assim então: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperamos essas coisas. Empenhar-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelos erros desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Fala isso comigo. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém? Palavras fortes aqui do apóstolo Paulo. Você lê isso aqui, você nota que a intenção dele era de chacoalhar um pouco a igreja. Ele estava admoestando a igreja, ele estava exortando a igreja. O interessante das cartas de Pedro é que as duas cartas deles não têm um destinatário específico. Ele escreve para os cristãos que estão na diáspora, para os cristãos que foram dispersos pelo mundo romano. Ele escreve para as igrejas que estavam agora exercendo o seu ministério, sendo estabelecidas num contexto hostil, que provavelmente era longe do lugar da natalidade daqueles cristãos. Ele escreve para um povo que estava assim, meio pego na tensão do Império Romano e do Reino de Deus, de César e de Cristo, e sem talvez a identidade cultural do meio que eles estavam. E essa carta então foi intencionada, a intenção dela era ser uma carta circular. Ela era para passar de igreja para igreja. E cada igreja então, quando recebia essa carta, ponderava, meditava, estudava, pregava, e isso servia como um material de discipulado dentro dessas igrejas na Ásia Menor. E eu acho super interessante, porque essa realidade lá de 2000 anos atrás é muito, muito parecida com a nossa realidade de hoje. Forasteiros numa terra estrangeira, habitantes na maior superpotência do nosso tempo. Não pertencemos nem aqui, nem ali, não somos americanos, às vezes não somos brasileiros, estamos nesse meio termo. Falamos aqui um português com um inglês misturado. Estamos aqui, às vezes, meio sem terra, sem pátria, mas como cristãos almejando a nossa pátria celestial. Temos uma cidadania que vai muito mais além. Então a intenção de Pedro aqui era de encorajar os santos, já que alguns já vinham esmorecendo, porque eles estavam vendo que Cristo estava demorando para voltar. Após a sua ressurreição, havia aquele entusiasmo de que 500 pessoas viram Cristo ascender aos céus, e os anjos falando: olha, da mesma forma que você viu ele subir, ele irá voltar. E eles foram trabalhar, e essas 500 pessoas lançaram um movimento que começou ali em Jerusalém e partiu para Galiléia e para os confins da terra. Porém agora já estava passando aquela geração, e alguns já estavam falando: estavam perdendo aquele entusiasmo, aquela esperança. Eles estavam: Cristo não está voltando, o que está acontecendo? E começaram
a esmorecer. Então, falsos ensinos, heresias começaram a infiltrar a igreja baseado nisso, baseado nessa insatisfação que eles estavam encontrando ao tentar viver a sua fé num contexto como aquele. Essa carta bem poderia ter sido destinada para nós hoje. Nós somos esses peregrinos, somos imigrantes, vivemos num império, no maior império da nossa atualidade, como eu falei aqui agora. Nós somos tentados pelas mesmas ofertas de paz, de prosperidade, que César naquele tempo procurava oferecer. Então, não só para os cristãos, mas para os judeus, como para todos debaixo do seu domínio, do seu império. Então a mensagem de 2 Pedro é que já recebemos tudo o que precisamos para viver o que ele chama uma vida de piedade. A tradução em inglês é godliness. Eu gosto mais do godliness, porque é um ser como Deus, não igual a Deus, mas ser como Deus. É uma santidade. Já recebemos tudo o que precisamos para vivermos em santidade. E isso se dá por meio daquele que nos chamou. Ele nos deu suas preciosas promessas, Ele nos fez participante da sua natureza divina. Essa alegria, esse entusiasmo, essa esperança, é o poder para vivermos como santos num contexto assim, num mundo assim, não só para as igrejas para as igrejas primitivas, como agora. Então essas promessas, o poder, a esperança e a santidade são tudo por causa da graça de Cristo. Nós crescemos na graça e conhecimento de Jesus quando obedecemos o chamado para discipulado, quando levamos o seu discipulado a sério. Agora imagina comigo, você mora lá em Israel no 1º século, lá na antiguidade. O seu nome é Pedro, você é um pescador, você está no empreendimento da família. Esse é o seu ramo que você vem lidando desde a sua adolescência, é tudo que você sabe fazer, o seu futuro já está decidido para você. Até porque o Império Romano não oferecia, para aqueles que não eram cidadãos romanos, não oferecia assim muitas oportunidades, além de que César não ia te matar. Você tinha essa paz. Então você está lá, você está trabalhando, você é um pescador, o seu irmão André está contigo, o seu pai era um pescador, o seu avô era um pescador, também o pai dele era um pescador, e o seu futuro está decidido para você. E você trabalha, você paga os seus impostos, você compra as suas coisas, você é casado. Nós sabemos que Pedro era casado, porque ele tinha uma sogra. E você é casado, você supre a sua casa, você cuida do seu lar, e a sua vida vai passando. E você vive nessa paz. E daí um belo dia, você está lá, você está limpando as suas redes, quando aparece um mestre, um rabino, um mestre, um ensinador, um professor. E o seu nome é Jesus de Nazaré. Ele vem até você, vê você lá cansado depois de uma noite de pescaria, e ele pede para emprestar o seu barco. E você ele sobe no seu barco, ele arreda um pouquinho assim dentro da água, e ele começa a pregar o melhor sermão que você já ouviu na vida. Mas você está cansado, você está lá, você passou a noite em claro, não pegou nada, não tem nada para mostrar. E depois que Jesus conclui o seu sermão, que eu acho interessante que nos evangelhos não fala o que Jesus pregou. Só que ele pregou. Geralmente o relato dos evangelistas inclui assim, o que Jesus falou, a importância daquilo. Ali não fala qual foi o sermão, a temática, o que Jesus estava ensinando, porque eu realmente acho que não era sobre isso. Era sobre o que estava acontecendo debaixo do pano, atrás da cortina. E Jesus então vira depois desse sermão, ele conclui, e daí ele volta para Pedro. Ele olha para Pedro assim e fala: vai lá, pega o seu barco, vai até aquele lugar e joga as suas redes no mar. E ele meio que protesta, ele fala assim: pô, nós já pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas mesmo assim, por causa da sua palavra, eu irei. Ele obedece. Ele obedece a esse mestre que apareceu ali do nada, ali no seu empreendimento.
E ele pega tanto peixe que as redes não conseguem aguentar. E ele então tem que chamar o André, tem que chamar os seus outros companheiros e os seus vizinhos para vir ajudar a trazer os peixes. Mas quando eles trazem os peixes, ele não está nem aí para os peixes. Porque nesse interim, nessa experiência, ele contemplou a majestade de Jesus. Ele contemplou a santidade de Jesus. Ele viu que esse mestre, esse rabino, era diferente dos outros. Então, com as redes cheias, com mais grana do que ele imaginava que iria ter naquela época do ano, com a sua safra já entregue, Jesus fala para ele assim: vem, porque eu te farei pescador de homens. Siga-me, porque eu te farei pescador de homens. E ele, enlouquecidamente, deixa tudo para trás, deixa suas redes com aqueles cestos de peixe e, junto com o seu irmão, começa a seguir a Jesus como seus discípulos. Rabinos, mestres, assim como Jesus, chamando discípulos, era até uma prática comum naquele tempo. Rabinos naquela época, eles eram os mestres de Israel, os professores, por uma falta de uma palavra melhor, talvez um guru espiritual. Eles eram mestres espirituais de Israel. E cada mestre desse tinha o que era chamado do seu jugo. Ou seja, a maneira dele de ensinar os propósitos de Deus, ensinar a sabedoria de Deus e viver debaixo daquela sabedoria. Então haviam mestres de diferentes partes de Israel que eram famosos por ensinar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus de tal forma. E então cada mestre tinha o seu jugo. E por isso que Jesus fala, lá no meio do Evangelho, Jesus fala que o seu jugo era suave e o seu fardo era leve. Quando ele está chamando os seus discípulos, fala: vinde a mim, pois meu jugo, vinde a mim vós que estáis sobrecarregados, vós que estáis debaixo de um jugo pesado, porque o meu jugo é suave. E João Batista então chamava seus discípulos. João Batista era um desses mestres. Os fariseus também tinham seus discípulos. Paulo era discípulo de um famoso rabino, de um mestre chamado Gamaliel, de um fariseu assim de alto patamar, de alta consideração. Esse era Paulo. Então, para a gente começar a entender como funciona esse processo de discipulado, a gente tem que entender como que era o sistema de formação espiritual, ou como é que era, na verdade, o sistema de formação educacional de Israel naquele tempo. Haviam 3 fases principais na vida de uma pessoa. Na verdade, na vida mais dos homens. Desculpa, mulheres, mas era naquele tempo, na vida dos homens. A primeira fase começava aos 5 anos. Quando a criança fazia 5 anos, era levada para um lugar que chamava Bet HaSefer, que traduz para casa do livro. Isso geralmente era um lugar assim, uma sala dentro de uma sinagoga, ou um lugar assim, onde vivia um escriba. E crianças de 5 anos eram levadas para lá, e naquela cultura oral, elas começavam então a decorar a Torá, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E dos 5 aos 12 anos, essas crianças passavam a maioria do seu tempo ali, naquele centro educacional, nessa casa do livro, decorando a Torá. E quando elas faziam 12 anos, então havia uma formação para o próximo nível, que seria um nível secundário, que daí chamava Bet Midrash, que significa a casa do aprendizado. Então os melhores ali até os 12 anos, quando eles tinham a sua bar mitzvah, né, quando eles se tornavam homens naquela cultura, os melhores partiam para essa segunda fase, chamado Bet Midrash. Então, onde eles não só agora já haviam decorado a Torá, mas eles também começavam a decorar o Antigo Testamento inteiro, de Gênesis a Malaquias, os profetas, os salmos. E aqueles que não iam para nessa segunda fase, então começavam ali a trabalhar no ramo da família. Eles já entendiam que eu não vou ser
o aluno de ponta, então eu vou para trabalhar no ramo da família. Eles saíam daquele processo. Mas dos 12 aos 17 anos, essas crianças então decoravam a palavra de Gênesis até Malaquias. Mas daí os melhores dos melhores, partiam então para um terceiro nível, que chamava Bet Talmud. E a palavra discípulo, em hebraico, ela é a palavra Talmid. E Bet Talmud era então quando começava o processo de discipulado. Os melhores dos melhores, ali então eram chamados para começar um processo de discipulado. E o negócio era mais ou menos assim. Eles tinham que encontrar um rabino, um mestre, cujo jugo eles se sentiam atraídos, eles pudessem se encaixar debaixo do jugo. O jugo é aquilo que se coloca em bois quando eles vão arar o campo, né? Cujo jugo eles podiam entrar debaixo. Então, o que acontecia com esses melhores dos melhores é que eles procuravam um rabino que lhe atraía, porque eles iriam seguir aquele rabino para o resto das suas vidas. E naquele momento então começava um processo assim de avaliação para ver se aquele candidato a discípulo estava pronto para ser um discípulo daquele mestre. E a função do discípulo então era aprender com o seu mestre, ser como o seu mestre e fazer como o seu mestre fazia. Porque um dia ele tornaria também um mestre como era o seu mestre, de acordo com a tradição do ensino daquele mestre. Então quando Jesus está chamando discípulos aqui, é isso que ele está fazendo. Ele não está esporadicamente, espontaneamente, andando aí pelo mundo, por Israel, e falando, não, você lá, vem comigo. Não, ele está chamando discípulos para entrar nessa escola intensiva com ele, para caminhar junto com ele, para estar com ele, para passar todo o tempo deles com ele. Então o discípulo, essa palavra discípulo, acho que ela é melhor entendida para nós hoje como um aprendiz. Você que está aí nos trades, né, você que é dos trades, que tem aprendiz, ou já fez um aprendizado, talvez saiba o quão rigoroso é esse processo. O discípulo era mais um aprendiz. E eu gosto muito de pensar dessa forma, porque nós como discípulos somos aprendizes de Jesus. Nós estamos aprendendo dele, porque discipulado às vezes é uma palavra meio teológica, que fica aqui, o significado meio aqui, a gente não usa no nosso dia a dia, mas um aprendiz a gente sabe quem é. E nós estamos nesse processo de aprendizado, aprendendo, vivendo como mestre, ser como ele é. Então ser chamado como um adulto, assim como Pedro é aqui nesse instante, ele provavelmente aí tinha por volta dos seus 20 e poucos anos. Ser chamado como Pedro foi chamado ali naquele instante por um desses mestres, seria um grande acontecimento na vida dele. Ele não estava esperando por aquilo. Ele estava ali pescando. Seu futuro já estava decidido para ele. Então a prioridade do discípulo então era estar com o mestre. A sua vida era orientada pelo seu mestre. Tudo que o mestre fazia, ele fazia. Onde o mestre ia, ele ia. O que o mestre falava, ele ouvia. O que o mestre pedia, ele obedecia. Esse era o discípulo, esse era o Talmid daquela época, o aprendiz daquela época. A prioridade dele era estar, ser e fazer como o seu mestre. O grande problema do discipulado hoje, e a razão pela qual nós temos um discipulado, uma crise de discipulado na igreja hoje, como eu falei, é porque a nossa prioridade não é essa, como era a de um Talmid. Ser, estar, conhecer, saber mais de Jesus, fazer como ele faz, talvez caia aí em segunda, terceira ou quarta prioridade para as nossas vidas. As nossas vidas não são organizadas como era, reorganizadas como era a vida de um discípulo naquela época. Elas não giram em torno da presença, da palavra e do poder do Mestre em nossas vidas. Então, ao ler o chamado de Pedro lá em Lucas 5, quando ele deixa as redes e começa a seguir a Jesus, é bem plausível que esse teste, essa avaliação que Cristo está fazendo com Pedro ali, era para ver se ele ia obedecer ele ou não.
Porque mesmo depois de estar cansado, ele não havia pegado nada. Pedro sabia mais de pescaria do que Jesus. Jesus era um carpinteiro por formação. Ele não era um pescador. Ele talvez não tinha a pele, aquela pele dura dos pescadores, né? Aquelas rugas de um pescador. Estava na cara que Jesus não era um pescador, mas ele era um mestre. E Jesus o envia a lançar as suas redes contra toda a expectativa, contra toda a sabedoria humana. E o que Pedro faz? Pedro fala: já pescamos a noite toda, mas por meio da sua palavra eu lançarei as redes. Por causa da sua palavra. Então o teste de Jesus ali para ele era um teste de obediência. Jesus queria ver se o coração de Pedro era um coração obediente ou não. Muito além do que, ok Pedro, o que você sabe? O que você decorou lá da Torá? Quantos versículos você sabe falar de cabeça? Não, ele estava procurando um coração rendido. Porque com aquele coração rendido, então ele conseguia trabalhar e fazer. Então o discipulado daria certo. Talvez é por isso então que Jesus vira para Pedro e fala: olha, você foi um pescador sobre toda a sua vida, agora eu vou fazer de você um pescador de homens. Essa era uma linguagem que ele conseguia entender. Jesus já pegou ali no ponto que ele estava pronto para entender. Então Pedro deixa suas redes, mas ele não só deixa suas redes, ele pega a sua espada. Pedro deixa suas redes, mas ele recolhe a sua espada e ele começa a seguir a Jesus nesse processo chamado discipulado. A primeira condição, irmãos, para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus, é nós levarmos o nosso discipulado a sério. O discipulado, o nosso tempo com o mestre. É engraçado que a gente nem se refere a Jesus como mestre, né? Esse título de Cristo meio que passou de moda, passou de fase. Cristo é Senhor, Salvador, né? Faz milagres, cura, tantas coisas, mas a gente não refere a Ele como um mestre, como aquele que tem as palavras da vida, como aquele que vem para organizar, como aquele que a gente segue. Então, Pedro, naquele instante, ele olha, ele obedece, e por meio da sua obediência, a sua fé em Cristo é revelada. Então, você crê? Jesus fala: agora siga-me. Jesus então estava buscando ali um coração rendido. Ele não estava buscando grande sabedoria, grande conhecimento, grande formação acadêmica, mas sim um coração que era entregue a Ele. E essa é a primeira condição, meu irmão, minha irmã, para você ser um discípulo de Jesus. O seu coração tem que estar entregue a Ele. Você tem que reconhecer que Ele é diferente dos demais, que as palavras dele não são como as palavras, que o ensinamento dele não são como os ensinamentos que a gente ouve por aí. Você tem que reconhecer que as palavras dele têm poder, que a missão dele é diferente. Você tem que reconhecer que ele não é apenas mais um que fala uma verdade. Jesus não é mais um filósofo, mais um pensador, mais um pregador itinerante, como muitos costumam dizer que ele era naquela época. Jesus era o Senhor. Ele estava ali então revelando a sua majestade naquele instante. Então a meta do discípulo é manter os seus olhos fitos em Cristo. Não há função mais importante. Vocês jovens que passaram aí o final de semana todo aqui, não há função mais importante. Vocês aprenderam sobre como estudar a Bíblia, como escrever sermão, o que significa adoração, tantas coisas práticas no contexto do ministério, mas não há função mais importante na sua vida do que estar com Cristo, andar com Cristo, ser como Cristo é, ser transformado à imagem de Cristo, e depois pegar, levantar e fazer como Jesus faz. Esse é o primeiro passo para nós crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Jesus está nos convidando para um relacionamento profundo com Ele. O segundo passo é um chamado ao apostolado. Nós crescemos na graça e no conhecimento quando obedecemos o chamado de Jesus para o apostolado. Jesus era diferente dos outros mestres daquela época.
Ao invés do Bet Talmud, lá dessa terceira fase de formação, né, dessa faculdade de Jesus, ao invés do Bet Talmud de Jesus ser numa casa, numa estrutura física, como era com os outros mestres daquela época, o Bet Talmud de Jesus, o discipulado de Jesus, se dava no contexto da sua missão. Jesus era tão diferente dos outros mestres que um dia um escriba, você pode entender um escriba como aquele professor lá do primeiro nível, do nível fundamental. O escriba veio até Jesus e falou que queria seguir a Cristo. E lá em Mateus 8:20, e Jesus respondeu assim para ele: olha, as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Que ele estava falando para o escriba ali: olha, você não vai ser trazido aqui para a minha faculdade, eu não tenho um lugarzinho quentinho para te dar, eu não tenho um quartinho onde você vai ficar, onde a gente vai passar o tempo todo aqui em formação juntos. A minha missão, o meu discipulado, a minha formação se dá no contexto missionário, num contexto de missão. A gente vai estar lá no mundo realizando e praticando tudo isso que estamos aprendendo. E o que o escriba faz então? Ele volta a falar: tá bom então, deixa eu procurar outro mestre. Ele deixa Jesus. Pedro era um pescador, e o viés ideológico, político, filosófico dele até aquela hora, até aquele momento, é que ele era um zelote. Os zelotes eram um grupo político daquela época. E tudo que eles queriam fazer é quebrar o domínio romano por sobre Israel. Eles viam os romanos como ocupadores da terra santa, da terra da promessa, e eles queriam quebrar o domínio dos romanos. Queriam expulsar por meio de guerra, de qualquer meio que fosse necessário, expulsar os romanos da terra de Israel. Essa era a visão de Pedro. Quando Pedro pega a sua espada para seguir a Jesus, ele ainda está ali, pensando como zelote. E Pedro seguiu a Cristo, ele viu o que Cristo estava fazendo, declarando o reino de Deus, trazendo o reino de Deus, proclamando o amor de Deus. Porém, até a hora da crucificação de Cristo, Pedro ainda estava armado. E quando chegou alguém para prender a Cristo, ele pegou e cortou a orelha do servo do sacerdote. Mas no decorrer do discipulado, Pedro entendeu que a sua missão era outra. Pedro entendeu que o que Deus queria fazer através da vida dele não tinha nada a ver com o seu plano original. Anos depois, lá em Atos 9, em Atos 10, Pedro recebe uma visão onde ele vê um lençol caindo dos céus, com várias coisas para comer, das quais os judeus não eram permitidos a comer. E uma voz, o Espírito Santo fala com ele e fala: mata e come. Ele fala: não, de maneira alguma, nunca comi coisa imunda. Acontece de novo: mata e come. Não, de maneira alguma. E uma terceira vez: mata e come. Não, de maneira alguma. Aí o Espírito Santo fala para ele: não considerar impuros aqueles as quais eu santifiquei. Então o lençol sobe e ele começa a ponderar sobre isso. Ele ainda não entende o que isso significa. Mas em Atos 10 vem os servos de um centurião, de um soldado romano, um capitão de 100, um cara que representava, que era a cara do inimigo que ele queria expulsar quando ele pegou a sua espada, quando ele era um zelote, quando ele era um guerrilheiro. Vem então os servos desse centurião e falam: venha conosco, porque o nosso capitão, o nosso Senhor teve uma visão e Deus chamou ele, Deus falou para ele nos trazer até aqui e levar você até ele, porque ele precisa ouvir aquilo que você tem a falar. E eu penso, imagina essa cena agora, porque esse é um outro chamado de Pedro, aquele chamado de ir andar com Jesus, e esse é o chamado de ir até o mundo. E agora Pedro não pega a sua espada, ele está indo lá para o quartel-general, ele está indo para Cesareia, que era o centro, a capital regional do Império Romano naquela época. Ele está indo lá para o quartel-general dos seus inimigos de outrora. Mas ele não pega a sua espada, ao invés, ele se submete, e armado apenas com a unção do Espírito Santo na sua vida, ele é então conduzido. Eu imagino que até chegar à casa do centurião, talvez ele foi até conduzido como um prisioneiro, para ter aquele tipo de acesso ali para dentro, porque ele ainda com certeza se parecia como um galileu,
um zelote, prega para Cornélio. E a casa inteira de Cornélio, então o opressor, se arrepende, é salva e batizada. E lá em Atos 15, isso tudo se torna completo na vida de Pedro, quando ele dá testemunho de como a graça e o conhecimento de Jesus é também para os gentios. E aqui não está falando só dos gentios, ele está falando dos romanos, dos inimigos, dos que estão no mundo, dos que estão lá fora, daqueles que detestamos, daqueles que queremos distância, daqueles que repugnamos. Que a reconciliação por meio de Cristo é também para eles. Eu não sei se você consegue entender a transformação de Pedro, lá de quando ele estava no barco, no mar da Galileia, na beira do mar da Galileia, até ele chegar em Cesareia. Isso aqui é crescer em graça e conhecimento. Isso é conhecer a Cristo. Isso é fazer Cristo conhecido e fazer como Ele fez. E eu acho, irmãos, isso se dá com a vida de cada discípulo. Jesus chamou o grupo mais improvável de discípulos para segui-los. E o fato que Ele fez isso, e esses aprendizes chacoalharam o mundo e lançaram o maior movimento que já foi visto na face da terra, revela o quão grande é o seu poder. Nós não podemos só sermos ouvintes da palavra, nós temos que ser praticantes dela também. O que ninguém fala é que no decorrer do tempo, o próprio ministério se torna um mestre. Nós desenvolvemos métodos, maneiras que são tão eficazes de fazer a coisa acontecer que nós não precisamos nem do Espírito Santo. Nós substituímos a Cristo, substituímos a nossa intimidade com Cristo por atividade para Ele. Nós substituímos a Cristo pelo ministério e o conhecimento dEle em querer conhecê-lo em querer produzir, em querer fazer coisas para Ele. Nós trocamos então a unção por tradição, por coisas, por profissão. Nós focamos na audiência, no engajamento, nas métricas e nem sequer olhamos se a gente está fazendo o discípulo ou não. O propósito da vida cristã é nós sermos transformados na imagem do nosso Mestre, na imagem de Cristo. Mas a igreja, nas suas várias expressões, às vezes ela cria uma cultura com a sua própria missão, com o seu próprio telos e o seu ethos, né? Os seus próprios valores. E dentro dessa cultura tem coisa que entra e sai de moda. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, e esse talvez seja uma sentença, um diagnóstico da igreja atual, é que muitas expressões, muitos ramos da igreja hoje vive baseado, a vida cristã é definida como um aglomerado de experiências. E essa é uma ideia que veio aqui dos Estados Unidos, onde até as pessoas não chamam mais de culto, se chama worship experience, uma experiência de adoração. Não venha ao nosso culto, venha na nossa experiência de adoração. E nós definimos a vida cristã, o caminhar com Jesus, como um aglomerado de experiências. Nós temos a experiência no domingo, temos a experiência da quarta, temos a experiência da quinta, temos a experiência no grupo pequeno. São experiências que nós passamos com Jesus. E não é um processo de intimidade, de conhecimento, de graça, de sabedoria, onde nós estamos sendo transformados na imagem de Cristo. E o que está acontecendo na igreja atual é que estamos criando consumidores de experiência. Nossos cultos são experiências. Nós engenhamos o ambiente, mudamos o ambiente todo para suprir essa carência por experiência, para que o consumidor, aquele que está sentado, o espectador possa ter essa experiência. Com a grande sacada, com a grande razão para que aquele mesmo consumidor volte na semana que vem. Nós não estamos fazendo discípulos, não somos uma igreja que faz discípulos, que forma pessoas, que forma líderes, que formam agentes de missão, de transformação no mundo. E esse é um conceito aqui nos Estados Unidos que foi adotado das artes cênicas, do teatro,
do espetáculo, onde nós vamos e nós temos essa experiência. E essa experiência, então, pode ser uma experiência transcendental. Mas, irmão, nem toda experiência transcendental significa que é uma experiência espiritual. Muitas vezes a igreja está gerando experiências, promovendo experiências, dando acesso a experiências e não sequer o Espírito Santo nem está agindo. O Espírito Santo está fora. Não é mais necessário o Espírito Santo, pois temos os recursos. Nem toda experiência transcendental significa que Deus está agindo. E como eu conheço, irmãos, jovens aqui, vocês estão nessa conferência, como conheço pastores cansados, que foram engolidos por essa máquina de produção. Um dos meus melhores amigos lá em San Diego, um cara que é pastor de uma igreja de 15 mil pessoas. E vira e mexe, uma vez por mês, assim, a gente tomava café, ia se encontrar. Ele falava, cara, ora por mim, que eu estou seco. Eu estou seco. Eu falei, pô, vocês batizaram 200 pessoas só nesse mês. Ele falava, cara, eu tô seco. E ele não estava exausto porque ele estava carregando o fardo das suas ovelhas, porque ele estava caminhando com as pessoas, porque ele estava junto com os que sofrem. Ele estava exausto porque a demanda de produção dessas experiências do ministério estava secando. Ele estava sendo engolido por essa máquina de produção. Ele estava exausto, era da performance, do teatro. Ele estava exausto do espetáculo. E ele estava realmente longe do discipulado 1 a 1 com Cristo. E desconectado do apostolado, da missão de Cristo no mundo. 2 semanas atrás, eu estava com um grupo de pastores aqui e tal, e a gente foi convidado para ir numa igreja grande ali em Kennesaw, onde ia ter uma assembleia solene, né? A luz do Antigo Testamento, assim, quando tinha uma convocação solene do povo de Deus, era bem antes ali uma semana antes da eleição, então ia ter essa assembleia solene com alguns líderes e tudo mais, e o pessoal da igreja. E eu e a Molly, a gente foi lá, e orando pelo país, pela situação da igreja, e Deus me deu uma palavra ali para aquela igreja. Na verdade, eu achei que a palavra era para mim. E Deus só falou comigo uma coisa: simplicidade. Simplicity. Simplicidade. E, ironicamente, eu tinha um tempo marcado com o pastor daquela própria igreja. Eu queria conhecer ele, e a gente foi lá tomar um café junto com ele. E eu falei, olha, antes de a gente começar a conversar aqui, só quero falar, eu estava lá na Assembleia Solene, no culto lá, a gente estava orando, intercedendo. Cara, Deus falou comigo de maneira profunda, e Deus deu uma palavra para mim. Eu não sei, mas eu não sei se é para você. Eu não sei se é para a sua igreja, mas, né, está aqui. Eu falei, olha, Deus falou assim, simplicidade. Ele falou, André, você não tem noção de como essa palavra é para nós. Porque 2 anos atrás nós começamos a ver que todos os nossos programas, toda a nossa atividade, todos os nossos ministérios não estavam levando a nada. E a gente simplesmente colocou um pause em tudo. Paramos de fazer tudo a não ser congregar no domingo, com louvor e adoração e oração, e paramos tudo, menos o ministério infantil e o ministério de intercessão. Tudo, paramos tudo. Não tem grupo de mulheres, não tem acampamento, não tem retiro, não tem grupo de homens, não tem isso, não tem aquilo, não tem cursos de não sei o quê, paramos tudo. E depois de um processo de quase 2 anos, agora a gente está reativando as coisas. E Deus nos chamou para a simplicidade. Nós precisamos voltar à simplicidade no nosso caminhar com Ele. Porque a gente viu que o volume de atividades não estava gerando discípulos como caminhar de maneira autêntica com Jesus. E eu fiquei maravilhado com isso. A coragem. E eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, olha, a gente perdeu gente. A gente perdeu muita gente. Mas os que estão aqui agora estão comprometidos com essa visão de caminhar num discipulado profundo com Jesus.
Ironicamente, irmãos, Pedro escreve essa carta aqui para alertar contra os falsos mestres, contra esses ventos de doutrina que a gente vê por aí. Haviam líderes na igreja, mesmo naquele tempo, que ao verem que Jesus estava demorando para voltar, começaram a diluir, transformar o evangelho naquilo que estava longe da sua essência. Eles queriam mesmo satisfazer suas próprias ambições, queriam juntar gente. Eles eram falsos mestres, com falsos modelos ministeriais, com falsos ministérios, mas que ganhavam muitos seguidores, porque eles falavam que as pessoas queriam ouvir. Mas eles não faziam parte do discipulado e do apostolado de Cristo. Por isso que Pedro fala aqui que o fim deles era a destruição. Olha, parece muito bom, mas esse fim leva à morte. Você quer a vida? Foca nessas coisas. E o terceiro e último chamado, e eu quero terminar com isso, que Pedro faz aqui para a igreja, é um chamado à esperança. Nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus quando obedecemos o seu chamado à esperança. Como a gente falou no começo, não há um destinatário específico aqui para essa carta de Pedro. Ela era para ser uma carta circular, que era para ser lida pela igreja como um todo, como um corpo de Cristo. Essas igrejas forasteiras espalhadas pelo mundo. Porque muitos estavam perdendo aquele entusiasmo escatológico, aquela esperança da volta de Jesus. Eles estavam tirando os olhos da majestade de Cristo, estavam tirando os olhos ali da eternidade e colocando ali no que estava acontecendo no dia de hoje. Aquela esperança da volta de Cristo estava sendo diluída. Então, em cima disso, Pedro redige a sua carta. Lá em 2 Pedro 3, no versículo 8 e 9, ele fala assim: olha, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E não é que Jesus está se retardando, Ele não está retardando a sua promessa, mas Ele está sendo longânimo para convosco. Ele está sendo paciente, porque Ele não quer que nenhum se perca. Não entenda isso como um atraso de Jesus, porque Ele vai vir como um ladrão na noite. O dia do Senhor vai chegar. E a nossa função, o nosso chamado, a nossa posição é estarmos preparados para aquele dia. O reino será realizado. Então nós, no versículo 13 ele fala, e nós, segundo a sua promessa, então esperamos. Não é esperar, eu estou esperando aqui um ônibus. Não, esse esperar é o esperar de esperança. Nós temos esperança. Nós, segundo a sua promessa, temos esperanças nos novos céus e na nova terra, no qual habita a justiça. A salvação, irmãos, ao invés de relacionamento com Cristo, um discipulado profundo com Cristo, às vezes ela pode se tornar um mecanismo assim utilitário. Porque é uma coisa que dá resultado. Ela nos tira das trevas, nos coloca na luz, ela nos traz da morte para a vida, da maldição para a bênção. Nós éramos excluídos, agora somos resgatados. Éramos inimigos, agora somos amigos. Há uma troca, há um exchange ali, há um câmbio de coisas. Então, muitas vezes a gente apropria a salvação como uma visão utilitária. A gente atribui uma função utilitária para a salvação. E a gente começa a confundir qualquer melhora de vida nas nossas próprias vidas como um ato salvífico. Eu ganhei um trabalho melhor. Deus está comigo, Deus é... e às vezes a coisa assim, é só bênção, é salvação, mas quando a coisa vai ruim, aí já não é. E essa aqui era uma igreja sofredora, era uma igreja oprimida, uma igreja perseguida, uma igreja que não podia cultuar abertamente, uma igreja que provavelmente estava vivendo debaixo de uma opressão tremenda do governo local. Nós sabemos que judeus como Paulo, que recebia cartas para perseguir a igreja até longe de Jerusalém, e a igreja estava nesse contexto. Não era tudo bênção, não era tudo bom, não estava tudo certo. Mas mesmo assim, e por causa disso, talvez eles começaram a esmorecer na fé. E essa às vezes é a proposta do mundo. O mundo com seus ídolos começa a substituir a salvação. Nossa, eu cheguei aqui nos Estados Unidos 3 anos atrás, olha como a coisa está boa. A coisa está boa, está fluindo agora. Deus está comigo, aquela coisa. E a gente tira a nossa esperança no céu, começa a colocar aqui, no agora.
na nossa prosperidade, na nossa paz, naquilo que estamos experimentando, no nosso sucesso, naquilo que a gente está comprando no Brasil, como estamos aplicando, investindo, tudo aquilo que estamos experimentando aqui. E nós tiramos então os nossos olhos da eternidade, a nossa esperança naquele dia de um novo céu, uma nova terra, onde a justiça realmente vai acontecer. Filipenses 3:20 fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor. Meu irmão, a vida de um discípulo, o último chamado de um discípulo é para viver de uma forma que ele está aguardando a revelação dos céus, está aguardando a visão de Cristo. Nada mais interessa, nada mais importa, nenhuma busca, nenhuma jornada, nenhuma ambição, nada mais importa do que a vinda de Cristo e a instauração do seu reino na terra. Quantos de nós hoje, agora aqui na maior superpotência do mundo, com todos os recursos à nossa volta, com negócios, com coisas, com ferramentas e instrumentos para fazer a coisa acontecer, quanto de nós podemos dizer hoje que realmente vivemos com essa experiência, com essa esperança de que o Senhor está voltando? E essa era a vida do discípulo. E às vezes a gente esmorece, às vezes a gente enfraquece, a gente atrofia e para de crescer porque tiramos os nossos olhos de Jesus. Colocamos os nossos olhos na salvação utilitária de que está acontecendo à nossa volta. Então essa carta é para nós hoje, irmãos, forasteiros no mundo. A gente não está em Roma, a gente não está no contexto do Império Romano, mas a gente está num contexto de império, sim. Na maior superpotência da nossa época. Porém, com tudo isso, com todas as oportunidades, o que a gente vê à nossa volta é um mundo angustiado e sozinho. 2 anos atrás, a Associação de Psicólogos aqui dos Estados Unidos soltou uma pesquisa onde eles identificaram que cerca de 45% dos adultos nos Estados Unidos hoje vivem debaixo de uma angústia profunda. Vivem ansiosos com o futuro, angustiados com o futuro. Não sabem o que vai acontecer, o que esperar. 45%. Quero chamar o grupo de louvor aqui em cima. Vamos ter um tempo de ministério. 45% dos adultos hoje nos Estados Unidos vivem angustiados. E a maneira que eles resolvem essa angústia é medicar, são vícios, são remédios, são várias coisas que buscam preencher aquele vazio. Às vezes quando a gente está longe, né, a gente acha que a coisa é muito boa. Eu ainda tenho amigos que lá do Brasil entram em contato: ô André, como é que está aí no primeiro mundo? Os caras falam ironicamente. Como é que está aí no primeiro mundo? E nem tudo, nem toda a paz, nem toda a proposta do mundo é o que parece ser. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa se levantar. A igreja precisa ser um farol de esperança, um raio de esperança para esse mundo. Eu acho que hoje, mais do que nunca, a igreja precisa se comprometer a um discipulado profundo com Jesus. Jesus não quer que você esteja na multidão, meu irmão, que você esteja ali entre os milhares. Jesus quer ter um relacionamento profundo e íntimo contigo. Ele quer te convidar a caminhar com Ele. Você está com Ele diariamente como um aprendiz, dia após dia. Ele quer reorganizar a tua vida. Ele quer te fazer de novo. Ele quer mudar a sua natureza. Ele está te chamando para você ser um coparticipante da natureza divina. Junto com aquela pesquisa, foi também ressaltado que hoje nos Estados Unidos cerca de 50% dos adultos se sentem sozinhos.
Isso não significa que eles se sentem sozinhos, que eles estão experimentando, passando por uma profunda solidão. 50% dos adultos, 1 em cada 2. A grande chance que talvez você seja uma dessas pessoas aqui hoje. Você está angustiado, está vivendo uma angústia profunda, buscando significado, buscando sentido, buscando razão, está ansioso com o futuro, sem esperança. Talvez você está sozinho, você se sente sozinho, sem comunhão, desligado, conectado mais do que nunca, mas desligado de relacionamentos que realmente geram fruto na sua vida, dão fruto de vida, de paz. Cristo está aqui nessa manhã, meus irmãos, para fazer, eu creio que 3 convites para você que está aqui hoje. O primeiro convite é um convite para segui-lo, um convite para um discipulado profundo, um relacionamento íntimo, uma intimidade com Ele, para que Ele seja prioridade na sua vida.